Qual o poder do Evangelho e por que os seres humanos são indesculpáveis? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero falar com vocês aqui no que está lá em Romanos 1. O trecho que eu quero ler é um pouquinho mais longo, então eu vou começar a ler e depois a gente conversa a respeito disso, né? Uma carta que foi escrita por Paulo aos Romanos para dar orientação aos gentios, né? Aqueles que não eram judeus, para como viver de acordo com o Evangelho. Então lá no versículo 16 fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, que a fé é que vai mover a nossa vida, não as obras, não aquilo que a gente venha a fazer. Na verdade, as obras, os frutos, as nossas ações, na verdade, são frutos dessa transformação, dessa fé que transforma a nossa vida. Continuando lá no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade que é Cristo. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder eterno e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, ou seja, tudo isso que Deus criou, toda a sua natureza, a perfeição daquilo que Deus criou, faz com que então os homens sejam indesculpáveis. E aí, na verdade, aqui a gente entende que a justiça de Deus ela é revelada nas suas ações diárias, de acordo com aquilo que a gente realiza na nossa vida. E aí, falando sobre a questão da vergonha, né, do Evangelho, que ele começou a mencionar, a gente não pode ser tentado a se envergonhar. Na verdade, a gente precisa entender que o poder de Deus é que leva à salvação das pessoas. E esse poder ele tem que ser levado a outras pessoas também. Continuando aqui, versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então aqui a gente percebe que Paulo está criticando justamente aquelas pessoas que colocam qualquer coisa na frente de Deus. Pessoas que colocam a sua fé em objetos, em santos, ou o que quer que seja, ao invés de compreender que Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, Ele é o Criador. E aí a gente entende que a ira de Deus ela se manifesta com razão, porque diante de tudo que a gente está falando aqui, não tem como negar a existência de Deus, a existência do Criador e de que Ele está no controle de todas as coisas. E a idolatria, ela é um pecado fundamental, porque isso então faz com que, ao invés da gente honrar a Deus, dar glória a Deus, a gente dá glória a outras coisas, coloca outras coisas na frente de Deus. Então, a gente precisa passar a confiar muito mais ou confiar somente em Deus ao invés de confiar nas coisas, inclusive as nossas riquezas, os nossos bens, o nosso conhecimento, né? Aqui ele fala sobre a questão de se tornarem nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, a gente pelo nosso conhecimento, pelo nosso estudo, a gente achar que sabe mais do que Deus, achar que a nossa sabedoria é superior à sabedoria divina. Então que a gente possa ter isso na nossa mente, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que não devemos nos envergonhar de falar da palavra de Deus, de levar essa salvação às pessoas, e muito menos de que a gente vai colocar qualquer coisa na frente de Deus, mas sim que Ele é digno de toda honra, glória e louvor, e nós devemos adorá-lo e louvá-lo somente. Que você fique com essa palavra hoje, um grande abraço, uma boa semana. Abraço.